Se deixar, empolga. Estão afiados os nossos adolescentes, né? Parabéns, Binho, belo trabalho. Gente, quero apresentar o Renato, que vai ministrar, né, da comunidade de alcance. Tem sido um pastor amigo, um discipulador meu e da Sheila. Marilza não pôde estar conosco, né, mas manda um grande abraço para a igreja. Tá bom? Vamos orar, queridos. Senhor, nós te damos graça, Pai, pela vida do Renato, ter deixado sua casa, sua família, Senhor, para estar aqui cumprindo o ID, Senhor. Que o Senhor use ele, Pai. Use a boca dele para falar com a tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, boa noite, graça e paz para o seu coração, amém? Uma alegria muito grande poder estar aqui ministrando sua vida, e é sempre importante, especialmente em tempos de dificuldade, em tempos de luta, em tempos de adversidade, nós precisamos nos abastecer. Não quero somente cumprimentar você que está aqui, mas quero também cumprimentar quem nos acompanha pela internet, ali pelo o Facebook da igreja, pelo YouTube. Um grande abraço para vocês, Deus te abençoe. Bom, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14 e 15. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14 e 15. Eu tenho uma palavra para conversar com vocês essa noite, algo para ministrar seu coração essa noite, especialmente porque nós estamos vivendo aí momentos de cuidados com a higiene, cuidados com a limpeza das mãos, e o texto que nós vamos ler, de certa forma, fala um cuidado com o nosso interior, fala com um cuidado com aquilo que pode contaminar o nosso interior. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14 e 15, diz assim: procurem viver em paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. O texto sagrado aqui nos traz um desafio muito grande: viver em paz com as pessoas. O texto sagrado nos traz um desafio que é cabível e diário a cada um de nós: viver em paz com as pessoas. E esse é um dos maiores desafios: relacionamentos. Esse é um dos maiores desafios que nós vamos expressar a nossa espiritualidade, expressar a nossa maturidade. E a Bíblia aqui, o texto nos traz uma relação entre viver em paz com as pessoas e a santificação. O que é a santificação? É estar cada vez mais separado para viver para Deus, para buscar a palavra de Deus, para buscar os princípios de Deus, para buscar os valores de Deus. E é interessante entendermos o contexto. Sempre quando você vai ler a Bíblia, ler um versículo, você precisa entender o contexto na qual esse versículo está sendo aplicado. No início do capítulo 12, a Bíblia nos diz ali, no início do capítulo 12, nós somos encorajados a correr a carreira que nos está proposta. A Bíblia diz ali no início do no capítulo 12, fala assim: visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então existe uma carreira proposta a cada um de nós. Essa carreira proposta não é simplesmente a profissional, mas é a carreira ministerial, familiar, existencial. E para você alcançar essa carreira que te está proposta, você precisa se desvencilhar, você precisa se livrar dos pesos, dos embaraços e do pecado que tão firmemente vem a se apegar em nós. E nós precisamos entender que nessa dinâmica de relacionamento, nós precisamos nos orientar segundo a palavra nos diz, aqui no verso 14. Procurem viver em paz com todos. Na dinâmica dos relacionamentos, nós precisamos nos orientar através de buscar reger os nossos relacionamentos através da paz. Essa palavra aqui no grego significa eirene, a paz
no grego significa eirene, que quer dizer ausência de guerra. Ausência de guerra, harmonia. É tão interessante que Jesus também diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, ele diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A marca de um filho é a paz. O pacificador é o que promove a paz ao seu redor e nos seus relacionamentos. Quando a gente entende que a marca de um filho é a paz, a gente entende que a maturidade espiritual, a inteligência emocional é regida exatamente por esse caminho. Não tem como vivermos inteligência emocional, não tem como vivermos e sermos homens e mulheres maduros vivendo em guerra com as pessoas. E nós precisamos aprender a desfazer as guerras e nós precisamos buscar a paz. Nós precisamos buscar a paz. E como eu disse anteriormente, é um desafio, mas a paz que a Bíblia nos orienta a buscar é a ausência de guerra. E Jesus diz: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A marca do filho é a paz. A marca do órfão é a guerra. A marca daquele que não tem um senso de identidade, a marca daquele que não tem um sentido de identidade de quem ele é guerra. Vive em guerra. E quão ruim e difícil é viver em guerra com as pessoas. E quão ruim e difícil é viver em guerra com as pessoas. Agora, o que precisamos entender aqui é que a Bíblia é um livro de ensino. A Bíblia é um livro de ensino e ela quer nos ensinar a todo momento. As direções que Deus traz através da palavra de Deus têm o propósito de nos ensinar a relacionarmos com Deus, nos ensinar a relacionar com o outro, o próximo, ensinar a nos relacionar com nós mesmos. A Bíblia é um livro de relacionamento e fato é que quando você vê como referência os 10 mandamentos, os quatro primeiros lá dos 10 mandamentos fala da nossa relação com Deus. E os outros 6 dos 10 mandamentos fala da nossa relação com o próximo. Então a Bíblia é um livro de relacionamento e por mais difícil que nos pareça a convivência, por mais difícil que nos pareça o relacionamento, o caminho não é se isolar. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: não, eu não vou mais, eu estou muito ferido com a igreja, e eu não vou mais na igreja, a igreja me feriu muito, eu vou ficar em casa, buscando a Deus da minha casa. É uma reação a essa mágoa, é uma reação a essa ferida. O livro de Provérbios, capítulo 18, verso 1, ali fala assim que aquele que busca o seu próprio desejo, busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola, ele se insurge contra a própria sabedoria. Então, me perdoe a palavra aqui, fazendo a tradução aqui na linguagem de hoje, isolar é uma burrice. Se isolar é uma bobagem, porque enquanto indivíduos, nós somos com a nossa identidade, a nossa vida emocional, a nossa vida psíquica, ela é nutrida, regida através de relacionamentos. Não adianta querermos isolar. Agora, a ideia central aqui é viver em paz com as pessoas, regendo o nosso relacionamento de forma saudável. Viver em paz com as pessoas nos dá essa ideia de santificação, essa santidade que a Bíblia nos diz aqui, que é para buscar. Ele diz: busque viver em paz com todos e busque também a santificação. Eu entendo santificação como qualidade de vida. Eu entendo santificação não como uma regra de 10 coisas que agora você não pode fazer mais, porque é proibido. Eu entendo santificação a partir de uma disposição do seu coração de amar mais a Deus do que amar o pecado ou as coisas do mundo.
Santificação é um desejo, uma disposição do seu coração de andar e viver na presença de Deus. Agora, a quebra dos relacionamentos, essa guerra na qual a gente vive nos relacionamentos, a mágoa, a ofensa, a amargura, isso vai afetar a nossa relação com Deus. Isso vai afetar não só a nossa vida interior, mas vai afetar a nossa vida com Deus. E eu repito para você entender bem, a mágoa, a ofensa, a amargura vai afetar a nossa relação com Deus e também vai afetar a nossa saúde emocional. É tão interessante hoje que no quesito ali da medicina, da psiquiatria, já se identifica ali uma classe de doença chamada psicossomática. Não tem origem fisiológica. O sujeito faz um exame da planta da cabeça, a planta dos pés, de cima da cabeça, a planta dos pés. Não há nada de errado com o corpo físico. O coração está tudo bem, a mente está tudo bem, a pressão está tudo bem, mas a enxaqueca, mas tem as psoríases, mas tem as gastrites, tem a insônia, tem diversas reações que não têm um fundo fisiológico, mas o fundo é emocional. Doenças psicossomáticas, o psico é uma junção de duas palavras. O psíquico vem da emoção, da mente, soma vem do corpo. É quando as emoções estão carregadas desses conteúdos e elas não têm ali forma de serem liberadas e elas vão para o corpo. Eu costumo dizer uma frase que aquilo que a emoção cala, o corpo fala. Aquilo que a emoção cala, o corpo fala. E nós precisamos entender aqui no texto, voltando aqui no verso 15, a Bíblia diz que existe a possibilidade de uma raiz de amargura brotar no nosso interior. E, além disso, nos afastar da graça de Deus. Não é isso que está dizendo aqui no verso 15? Diz assim: tomem cuidado que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, seja através da prevenção, a fim de que você não deixe nenhuma raiz de amargura entrar no seu coração, porque ela é prejudicial, ou seja, por uma questão de tratamento. Não, eu não tive como, eu deixei uma raiz entrar no meu coração, e agora? Então, seja para você, é para se prevenir, ou para você, para tratar essa raiz, eu creio que essa palavra, ela é de suma importância nos tempos de hoje. Esteja você amargurado ou não. Essa palavra, ela é de suma importância, e nós temos uma direção, um princípio. Seguir o quê? A guerra ou a paz? A paz. A direção que nós temos e a referência de seguir é a paz. É fácil seguir a paz? É fácil seguir a paz com todos? Não, exatamente porque as pessoas são diferentes. Seguir a paz com todos, você segue com quem é gente boa, com quem você gosta, com quem você tem afinidade, e muitas vezes ainda dá alguns efeitos colaterais ali. Mas nós precisamos entender que essa amargura que a Bíblia nos traz aqui, ela é entendida como mágoa, falta de perdão, ela é entendida como relacionamentos quebrados, raiz de amargura, que vai gerar mágoa, vai gerar ofensa. E nós precisamos aqui compreender as consequências dessa raiz de amargura, que são extremamente nocivas e prejudiciais. A primeira consequência que a gente vê dessa raiz de amargura é que, em primeiro lugar, ela vai nos afastar da graça de Deus. Só você ler comigo aqui o verso 15. Cuidem que ninguém seja faltoso, ficando afastado da graça de Deus. A amargura, a ofensa, a falta de perdão, ela acaba estancando o fluxo da graça de Deus na nossa vida.
E a gente precisa entender a atuação e a operação da graça de Deus sobre nós. Deus, Ele tem uma fonte de graça inesgotável. Deus tem uma fonte de graça ilimitada sobre nossas vidas. Mas nós, enquanto indivíduo e pessoas, nós precisamos cooperar e permitir que essa graça venha atuar e trabalhar em nós. A Bíblia está dizendo que é possível que as pessoas se afastem da graça de Deus. Se afastem da graça de Deus exatamente por causa do conteúdo do coração, que é mágoa, ofensa, amargura, falta de perdão. Lá em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, a Bíblia nos diz que é importante crescer na graça. Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. É possível crescer na graça? Sim. Mas da mesma forma que é possível crescer na graça, é possível você regredir da graça. É possível você estancar essa graça. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, fala assim: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É possível fortificar na graça? Sim, mas também é possível enfraquecer. É possível enfraquecer. Então isso significa que, apesar de a graça de Deus ser liberada na nossa vida, apesar da graça de Deus ser um recurso ilimitado, muitas vezes ela não tem o efeito na nossa vida. Muitas vezes ela não tem o efeito e o resultado esperado. E essa ação da graça de Deus não depende somente da vontade de Deus. Ela depende da nossa vontade, de fazermos a nossa parte. De fazermos a nossa parte. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1, fala de não recebermos a graça de Deus em vão. O que é não receber a graça de Deus em vão? Eu gosto muito de usar esse exemplo. Deus nos perdoou. Deus nos tirou do império das trevas. Deus nos tirou, não merecíamos. Jesus morreu por nós numa cruz, a fim de que Ele nos resgatasse de lá. Não merecíamos. E aí muitas vezes entramos num embate com alguém e a gente se sente no direito de não perdoar. Isso é oferecer uma graça inferior à que você recebeu. Receber a graça de Deus em vão é oferecer uma graça inferior à graça que você recebeu. Você foi resgatado, você foi lavado, você foi restaurado, você foi perdoado. E nós precisamos sempre, ao lidar com essa raiz, eu chamo essa palavra combatendo a raiz de amargura. E para combater essa raiz de amargura, nós precisamos lembrar de onde Deus nos tirou. Nós precisamos lembrar de como é a graça de Deus sobre nossas vidas. Porque senão vamos oferecer uma graça inferior à qual nós recebemos. Se entregar ao ressentimento, se entregar à falta de perdão, isso vai estancar a graça de Deus. Isso vai nos privar da ação da graça de Deus na nossa vida. E deixa eu te dizer uma coisa: graça de Deus é um alimento da nossa fé. Graça de Deus é um ânimo que nós precisamos receber. Graça de Deus não é somente para ser salvo lá no dia da salvação. Graça de Deus é uma capacitação sobrenatural dia após dia na nossa vida. Senhor, eu clamo a Tua graça para esse dia na minha vida. Senhor, essa luta que eu estou enfrentando, eu clamo a Tua graça sobre mim. Favor imerecido. Senhor, me dá o favor, me dá favor sobre essa situação. Graça, não podemos estancar o fluxo da graça de Deus na nossa vida. É uma das consequências seríssimas da raiz de amargura. E nós precisamos aprender a combater essa raiz de amargura. A segunda consequência dessa raiz que brota do nosso interior, verso 15 de Hebreus 12 ainda, ali a Bíblia diz: cuidem para que ninguém seja faltoso, afastando-se da graça de Deus. É a consequência número 1.
E que nenhuma raiz de amargura brotando cause a perturbação. Consequência número 2. Você conhece alguém perturbado? Ou não? Aqui não tem ninguém perturbado? Não? Eu conheço muita gente perturbada. Vivemos numa época de pessoas muito perturbadas. Vivemos numa época de pessoas sempre vivendo no extremo. A psiquiatria, muitas vezes, ela classifica essas pessoas muito fácil, muito rápido, são os borderlines, sempre no limite, são os bipolares, sempre nos altos, sempre nos baixos, são pessoas perturbadas. Elas estão vivendo sempre sua vida nos extremos, nos extremos. E nós precisamos chamar as coisas a um equilíbrio. Uma pessoa ferida com raízes de amargura, uma pessoa ofendida com falta de perdão, vai sofrer de perturbação. Não dorme direito, não acorda direito, não come direito, não relaciona direito. E a perturbação, acima de tudo, vai acabar gerando aqui o que eu chamo uma melindrosidade. O que é uma melindrosidade? Você já ralou o seu joelho assim, ralou ele naquele cimento assim, e fez aquele ralado bem assim na carne viva? E a partir do momento que você rala o seu joelho, você fica ali mais resguardado, mais melindroso. Ó, cuida que eu estou ralado aqui. Ó, cuida, não chega perto. Muitas vezes uma pessoa que é perturbada, ela tem essa melindrosidade na alma. Ela tem essa melindrosidade nas suas emoções. Qualquer coisa que faz, ela se sente machucada. Ela tem essa melindrosidade nas suas emoções. Qualquer coisa que faz, ela se sente ofendida. Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Às vezes o pastor está vindo aqui no púlpito e deu um problema aqui, e queimou alguma coisa, e o pastor lá, logo que entrou na igreja, já veio com um foco aqui, e ele acabou cruzando com uma irmã e não deu a paz do Senhor. Não deu a paz do Senhor. Se essa irmã, infelizmente, nós vamos orar por ela, se essa irmã, por exemplo, infelizmente, está com o coração cheio de raiz de amargura, está impedindo a graça de Deus na vida dela, está ofendida, está vivendo a sua vida perturbada, ela está melindrosa. Ela está melindrosa. Não foi intencional, o pastor nem viu, mas ela se sentiu ofendida. Mas ele nem viu a criatura. Então existem certas pessoas que elas têm uma facilidade incrível de se ofender. Existem certas pessoas que têm uma facilidade incrível de se deixar levar através da ofensa. E deixa eu te dizer uma coisa, ofensa é uma isca que você morde e fica preso. Ofensa, ressentimento, amargura, é uma isca que se joga, daquelas que o Beto prepara bem direitinho ali, e joga assim, ó, e não tem como, você vai ser fisgado. É uma isca, a ofensa é uma isca de Satanás para a sua vida, a fim de que ele venha te aprisionar. Então, uma pessoa melindrosa, eu gosto de citar lá em Efésios capítulo 6, verso 16, aqui no texto de Efésios, ali fala assim que nós precisamos de tomar o escudo da fé, na qual nós vamos apagar os dardos inflamados, as setas inflamadas do maligno. A gente sabe que o inimigo ele fica lançando as setas, né? Uma pessoa melindrosa, uma pessoa que é perturbada, às vezes o inimigo está lançando a seta para o vizinho, mas ela vai pegar a seta do vizinho e ela mesma vai cravar nela. O inimigo vai olhar e falar, não era para você, mas já que você pegou e cravou em você mesmo, tudo bem. A seta nem é para você, a seta é para o vizinho. Se bem que, não vamos julgar o vizinho, mas vai que é para ele. Mas a seta é para o vizinho aí do lado, e você está pegando a seta e cravando no seu coração. Não é para você, não é pessoal, e nós precisamos aprender a sair desse lugar de perturbação. Precisamos aprender a
combater essa raiz de amargura que nos priva, nos afasta, estanca o fluxo da graça de Deus na nossa vida, nos perturba, gera perturbação, gera muita perturbação. E a terceira consequência aqui dessa raiz de amargura, o final do verso 15 diz assim: e por meio dela, por meio dessa raiz de amargura, e por meio dela, muitos sejam contaminados. O versículo começa com advertência: olha, venham a ter cuidado, olha, cuide. Olha, cuide, porque a raiz de amargura, ela vai ter consequências sérias na sua vida, vai te afastar da graça de Deus, vai gerar perturbação na sua vida e vai gerar contaminação. Uma pessoa ofendida nunca fica ofendida sozinha, dificilmente. Uma pessoa magoada, ressentida, ela nunca vai ficar ofendida e ressentida sozinha. Usando o mesmo exemplo da irmã, essa irmã não é daqui, tá? Usando o mesmo exemplo da irmã lá que é perturbada. Já que vocês falaram que aqui não tem ninguém perturbado, então essa não é daqui. A irmã perturbada, melindrosa. O pastor entrou, nem viu ela, não deu a paz do Senhor. Aí ela vai chegar lá no outro e vai dizer: olha, você viu o pastor? Nem a paz do Senhor me deu. Essa igreja aqui não tem amor, não. Vai chegar lá no outro e vai dizer: olha, você viu aqui o pastor? Agora só preocupa com coisa. Passou do meu lado, nem olhou na minha cara. Melindrosidade, raiz de amargura, ofensa, isca de Satanás, contaminação. É um vírus emocional. A raiz de amargura é um vírus da alma que contamina as pessoas. A raiz de amargura é um vírus da alma que contamina e adoece as emoções. Uma pessoa magoada, ofendida, ela fica intoxicada. E onde ela chega, ela intoxica o ambiente. Você conhece alguém assim? Onde chega, intoxica o ambiente? Ou aqui também não tem? Não tem, né? Mas eu conheço também bastante gente. Onde chega, olha, contamina o ambiente, intoxica o ambiente, é só crítica, só vê o defeito, só vê o problema, não é resposta para nada, fala mal de todo mundo, desonra as pessoas, descobre as pessoas. Nós precisamos mudar essa cultura. Não podemos viver uma cultura de amargura, porque essa é a isca de Satanás na nossa vida. O livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, ali diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que você deixar entrar no seu coração vai comprometer suas atitudes, vai comprometer seus caminhos, suas escolhas e as suas ações. Se você está com o seu coração infestado, carregado de mágoa, de ofensa, você precisa combater esse mal antes que gere essas consequências, ou mesmo que tiver gerado essas consequências. Nós vamos finalizar aqui. De que forma, então, combater essa raiz de amargura? De que forma, então, nós olharmos para o nosso coração e soltar essa isca? E não ficar aprisionado. Então aqui nós precisamos entender o remédio para esse mal. Nós precisamos entender como combater essa raiz de amargura que gera muitas consequências na nossa vida. Uma pessoa ferida, ela é um alvo fácil. Naquela área que ela está ferida, naquela área que ela está fragilizada, muitas vezes ela vai receber os maiores golpes, as maiores investidas do inimigo. É por isso que a espiritualidade saudável, a busca por encontrar a Deus, a busca por viver na presença de Deus, não pode estar desassociada à nossa saúde emocional. A nossa saúde emocional, a nossa maturidade está diretamente ligada à nossa espiritualidade saudável. Mais maduro, mais sarado, mais
mais espiritualmente saudável você é. Então nós precisamos aqui encontrar o remédio. Nós precisamos aqui combater essa raiz de amargura. E é interessante que a Bíblia, ela nos fala exatamente assim, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E é interessante entender a dinâmica de uma raiz. A raiz, ela cresce sem estar à vista. A raiz, ela tem uma característica, ela cresce para debaixo da terra, buscando a proteção e também nutrição. Então, o que fortalece a raiz? A escuridão. O que fortalece a raiz de amargura na minha vida? O não falar sobre ela. O que fortalece e faz essa raiz crescer? Porque existem muitas pessoas que dizem assim, elas se enganam, elas maqueiam a situação e dizem, olha, irmão, eu não estou falando mal não, né? Porque assim, você sabe, a gente tem que ser honesto, né, irmão? Eu não estou falando mal não, mas o fulano de tal está falando mal. Só está maquiando, só está enganando a você mesmo. Está falando mal. Então essa raiz, ela precisa ser combatida. E a Bíblia nos traz aqui um conceito que é trazer a luz diante de Deus. O que é trazer a luz diante de Deus? É fazer o movimento oposto. A raiz busca a escuridão. A raiz busca se esconder ali no meio da terra. E para combater essa raiz de amargura, nós precisamos trazer essa raiz à luz. Assim ela vai morrer. Você só mata uma raiz quando você tira ela da terra e deixa ela ali, daqui uma meia hora, uma hora, o sol vai matar. O sol é luz, o sol é verdade, o sol é clareza. O sol é luz, o sol é verdade. Agora, infelizmente, existem pessoas que têm uma resistência incrível em deixar a luz entrar no mais profundo do coração delas. Existem pessoas que têm uma resistência incrível em deixar esse sol e essa luz brilhar no interior delas. Então, nós precisamos entender que quanto mais a raiz está escondida, mais ela cresce. Mais ela se fortalece. Quanto mais a raiz está exposta, mais ela enfraquece e morre. Quanto mais a raiz está exposta, mais ela enfraquece e morre. O termo aqui de trazer à luz é uma linguagem bíblica que diz respeito à exposição. A raiz precisa de escuridão. E para combater e para matar essa raiz, nós precisamos de expor essa raiz. Nós precisamos de trazer para fora. Se não matarmos essa raiz, que muitas vezes está acabando com a nossa fé, com a nossa saúde emocional, acabando com os nossos relacionamentos, se não aprendermos a matar e a combater essa raiz, ela vai acabar nos matando. Eu tenho tido contato com alguns estudos científicos na parte até mesmo da oncologia. O estudo do câncer hoje ele avança e cresce muito. E nesse estudo científico, esse estudo científico, ele nos mostra ali que há certos tipos de câncer, eles não vêm de parte genética. Certos tipos de câncer, eles estão associados ao estilo de vida. Ao estilo de vida, alguma coisa naquele estilo de vida alterou o crescimento das células e gerou aquele câncer. E esse estilo de vida está diretamente ligado com raízes de amargura muito profundas. Falta de perdão, ressentimento, mágoa e ofensa. Então, se não matarmos essa raiz, se nós não combatermos essa raiz, ela vai drenar a nossa força, porque a raiz ela busca nutrição, ela busca água, e muitas vezes essa raiz de amargura está drenando nossa força, está drenando nossa energia. E a gente precisa entender, voltando aqui ao conceito de trazer a luz. A Bíblia sempre nos convida a trazer a luz.
A Bíblia sempre nos convida e nos direciona a uma vida de transparência. É emocionalmente saudável uma vida de transparência. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, lá diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, a fim de que sejais sarados. Então, o falar, ele é terapêutico, ele é curativo, ele é restaurador. O calar, ele é adoecedor. Ele é adoecedor. É claro que nós precisamos encontrar um ambiente que é preparado. É claro que nós precisamos encontrar pessoas certas para você trazer à luz as suas raízes de amargura. É claro que nós precisamos encontrar esse ambiente certo. Então, o primeiro remédio que a gente precisa entender para combater essa raiz de amargura é trazer à luz transparência. Seja honesto. Irmão, eu fiquei magoado com você porque você falou daquele jeito comigo. Tá, irmão, você me perdoa? Bom, eu te perdoo. Pronto. Irmão, eu quero te dizer que você agiu daquela forma e eu acabei me magoando. Eu até te peço perdão também porque eu me magoei, devia ter mais maturidade. Aí o irmão vai dizer: nossa, irmão, me perdoe, eu não tive a intenção. Porque o objetivo é qual? Viver em guerra ou viver em paz? Em paz. E esse é um princípio universal de qualquer relacionamento, relacionamento interpessoal, relacionamento no profissional, relacionamento conjugal. Olha, eu não quis falar assim, querida, me perdoe. Puxa, eu errei, foi mal, me perdoe. Não, tá bom, beleza, te perdoo. Então, como é importante a gente poder lidar com essa raiz de amargura, trazendo ela à luz. A segunda forma de lidarmos, de combatermos com essa raiz de amargura, é o perdão. A segunda forma, o segundo antídoto, a segunda forma de combater essa raiz de amargura é o perdão. Agora é claro, você já deve ter ouvido muito falar sobre a importância do perdão. Agora, o que eu e você sabemos é que não é fácil perdoar. Você nunca vai sentir de perdoar ninguém, você vai sentir de esganar a pessoa que te fez algo mal. Isso porque o perdão não é um sentimento. A gente não sente perdoar ninguém. Às vezes eu estou aconselhando a pessoa e vejo que o coração dela está cheio de raiz, de amargura, e ela diz: pastor, no momento eu não estou sentindo de perdoar. Aí eu pergunto: você vai sentir quando, criatura? Que hora você vai sentir? Ninguém sente. Acorda, hoje eu senti. Não. O perdão está acima do sentimento. Sabe, é um mandamento, é uma direção, é uma escolha. O perdão é quando você entra naquele lugar de deixar passar. O perdão é quando você entra naquele lugar de não renovar a questão. O perdão é quando você aceita a perda, deixa passar. Já trouxe a luz, já arrancou a raiz, então deixa passar. Isso é perdão. Nós precisamos de perdoar em primeiro lugar, porque nós queremos agradar a Deus. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11, a quem perdoais alguma coisa também eu, porque eu tenho liberado perdão a vocês, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, a fim de que Satanás não alcance vantagem sobre nós, e nós não ignoramos os seus desígnios. A falta de perdão, ela nos fragiliza. A falta de perdão nos faz ligado ao ofensor. A falta de perdão, muitas vezes, ela abre brechas, ela dá direito legal, a fim de que Satanás venha ter êxito nos desígnios, nos intentos, nos objetivos dele contra a sua vida. E nós precisamos de perdoar, porque, em primeiro lugar, nós queremos agradar a Deus, estar alinhado com Ele, e também porque nós não queremos ficar vulneráveis aos ataques do inimigo. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa susceptível à contaminação
da raiz de amargura. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa fragilizada. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, lá fala assim que, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém a quem possa devorar. Veja, a Bíblia compara aqui no texto o nosso inimigo, o diabo, como o leão. Uma das poucas, ou talvez a única vez que ela faz essa comparação. Por que a Bíblia compara o diabo como o leão? O leão é um predador astuto. O leão, ele vai traçar os seus ataques na espreita. O leão é um predador oportunista. Ele não ataca o bando, ele vai atacar a presa que está ferida, desgarrada, perdida, doente. Ele ataca na fragilidade da presa. E a aplicação direta na nossa vida, a palavra está dizendo: o inimigo vai traçar os seus ataques na sua fragilidade. O inimigo vai traçar os seus ataques na sua debilidade. Então nós precisamos entender o quão importante é lidar e combater essa raiz de amargura. Não permitir que a mágoa ou a amargura nos contamine, nos fragilize. Não temos garantias de que a gente nunca mais vai ficar magoado. Nem é essa a ideia. Jesus disse: no mundo vocês vão enfrentar aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem sabe no pacote da aflição está uma traição, está um abandono, está uma decepção, está uma frustração, mas isso não é para te parar. Isso não é para cancelar a carreira que está proposta para você. Então nós precisamos demais combater essa raiz de amargura. Não temos garantias que o outro não vai nos magoar, porque a ideia não é essa. As pessoas são diferentes, as pessoas agem diferente, as pessoas acordam e muitas vezes não estão num bom dia, as pessoas carregam também os seus pesos, os seus embaraços, e muitas vezes entramos em contato com essas pessoas e elas acabam expondo o conteúdo do coração delas, e aí nos magoa. Mas nós precisamos aprender a não morder a isca da mágoa. Nós precisamos aprender a não morder a isca da ofensa. Nós precisamos aprender a lidar com as dificuldades, a lidar com as mágoas, antes que ela entre no nosso coração. E a decepção, a frustração, muitas vezes, é proporcional à nossa expectativa. Às vezes a sua expectativa estava completamente distorcida. Às vezes a sua expectativa não estava alinhada. Você colocou uma expectativa acima do que a pessoa tinha condições de suprir. A probabilidade de você se decepcionar é muito grande. Eu fujo de qualquer expectativa lá em cima que as pessoas me colocam. Vai chegar aqui o pastor, vai resolver o seu problema. Deus que me livre. Não sou resolvedor de problema de ninguém. Vai chegar o pastor que tem experiência em aconselhamento, é psicólogo. Deus que me livre. Tira essa expectativa de cima de mim. Coloca a sua expectativa em Deus. Eu vou falhar com você. Está na nossa natureza. Vamos falhar uns com os outros. Vamos falhar uns com os outros, e não é porque falhamos com os outros, uns com os outros, que você não serve mais para mim. Não é porque você falhou comigo, que você não serve mais para mim, eu vou desistir de você. Mas para isso tem conserto, para isso tem o perdão, mas para isso tem como trazer à luz, tirar essa raiz. Eu não quero que você saia daqui somente com informação, mas eu quero que você saia daqui com algo novo no seu coração. Fomos tocados tão fortemente aqui com a unção aqui da equipe de louvor. Eu não quero que você saia daqui só com informação. Eu quero orar por você por cura do seu coração, por cura das ofensas, cura das mágoas. De repente você chegou aqui essa noite com o seu coração carregado dos pesos, dos embaraços, das mágoas. E você está estancando a graça de Deus na sua vida. Está vivendo uma vida cheia de
perturbação, você está contaminando as pessoas ao seu redor. Eu quero orar com você. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos ter um tempo de oração. Eu tenho sido melindroso, não é para mim, não é comigo, não é pessoal, mas eu tenho me ofendido. Deus, eu não tenho guardado a honra, eu não tenho guardado a gratidão, a proteção daqueles que eu preciso gerar proteção. Tenho falado mal, tenho criticado. Deus, vem sobre nós com a tua cura. Senhor, venha sobre nós com a tua graça essa noite. Exponha o seu coração diante do Senhor. Exponha as suas raízes diante do Senhor. Aí no seu lugar, vamos ter um tempo de oração. Um tempo que você vai expor suas raízes ao Senhor. Ao que se assenta no trono, Sim, Deus. sobre tudo e todos. E Ele olha das alturas, Oh Senhor, olha para o nosso coração. atento a ouvir as suas criaturas. Nós queremos, Senhor, arrancar essas raízes que estão nos pesando. Sou tua feitura, obra de suas mãos. Sou incensário a elevar a canção. Sou tua feitura, obra de suas mãos. Sou incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Sim, Senhor, nós queremos expor nosso coração, expor nossas raízes diante do Senhor. Nós queremos combater essa raiz de amargura, Pai, que tem nos prejudicado. Eleva nossa adoração. Vem com a tua cura no nosso meio. Vem com o teu bálsamo de cura, cura os corações. Não há outro igual ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. E Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Aleluia.
você essa noite. Eu quero orar para que essas raízes sejam expostas essa noite. Quero orar para que você saia daqui liberto. Quero orar para que você alcance esse lugar de perdão. Quero orar para que você solte essa isca que um dia te prendeu. Deus, em nome de Jesus, queremos orar essa noite pela tua cura. Oramos para que o Senhor possa curar os corações de toda a raiz de amargura. Oramos para que o Senhor possa curar os corações que aqui estão ofendidos, magoados. Que o Senhor sara, que o Senhor cure os corações aqui essa noite. Que o Senhor libere essas pessoas para cumprir a carreira que lhes estão propostas. Deixe, Senhor, nós queremos deixar os embaraços, queremos deixar, Senhor, os pesos. Nos ensina, Senhor, nos ensina a ter um coração perdoável. Nos ensina, Senhor, a ter um coração perdoável. Nos ensina, Senhor, a não nos ofender facilmente. Nos ensina, Senhor. Nos livra dessa raiz de amargura. Nos livra da perturbação. Nos livra da contaminação. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos a tua graça sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Nós queremos viver um coração de filho. E o coração de filho promove a paz. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você não foi chamado para promover guerra. Você não foi chamado para fazer guerra com ninguém. Você foi chamado para promover a paz. A paz. Respire a paz. Deixe a paz entrar no seu coração. Faça as pazes com a sua história de vida. Solte essa isca da amargura. Solte essa isca da falta de perdão. Faça as pazes com a sua história. Faça as pazes com a sua história de vida. E é em nome de Jesus que nós oramos. Eu derramo, que o Espírito Santo venha derramar sobre a sua vida essa unção de cura, essa unção de graça. Em nome de Jesus é que nós oramos. Se você concorda com essa oração, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa instrução. Obrigado por essa direção. Nos ajuda, Senhor. De aqui em diante, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. O Senhor falou com você? Falou comigo também. Obrigado, Senhor, pela tua presença nessa noite. O que seria de nós sem a alegria da comunhão, sem a alegria da tua palavra? Por isso nós oramos agora, Senhor, quando vamos de volta aos nossos lares, clamamos que os teus exércitos de anjos estejam sobre nós, nos guardando, como diz a tua palavra. O salmista diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme para o livrar. Nós clamamos, oramos, declaramos livramento sobre cada um de nós, sobre nossos filhos. Que saúde do alto nos cubra, que proteção do alto nos cubra. Senhor, em nome de Jesus, que durante essa semana nós possamos ver o Senhor abençoando as nossas vidas, as nossas casas, tudo que temos e tudo que somos, livrando-nos de todo mal, de todo perigo e nos derramando da tua graça, do teu favor e da saúde do alto. Senhor, nós declaramos também que no decorrer desta semana nós vamos ver a tua boa mão estendida sobre nós, nos acrescentando, porque a tua palavra diz que quando buscamos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E hoje nós viemos aqui, Senhor, no primeiro dia da semana para declarar: teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder, tu tens o domínio, tu podes todas as coisas. Nós consagramos a ti esta semana, para ser uma semana de saúde, para ser uma semana de bênção, para ser uma semana de vida abundante, para ser uma semana de paz e prosperidade, para ser uma semana onde o teu sobrenatural se venha manifestar nas nossas casas, nas nossas vidas, no nosso trabalho, em todo lugar onde pisar a planta do nosso pé. Declaramos, Senhor, que até que o Senhor volte,
Nós queremos te esperar, Senhor. Declara que dia e noite. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele Para terminar, declare mais uma vez. Dia e noite, noite e dia, até que as taças Vamos te adorar, estejam Senhor, cheias. sempre. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Coloque suas mãos assim, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Diferente do que a gente fala todo domingo, não abrace ninguém hoje. Abençoe ele de longe. Onde estão os nossos convidados e visitantes de primeira vez? Dá um oizinho assim. Olha para trás. Aquelas pessoas com aquelas placas querem dar um presente a você. Segue elas agora para você receber algo da nossa parte. Muita gratidão no nosso coração por ter vocês com a gente.